E você considera o bolsonarismo como uma direita naquele espectro mais para que lado ela tá? Não, ela tá na direita socialmente aceitável ainda. Tá. Ainda não é a direita mesmo, mas... Mas tem essa direita também? É que o bolsonarismo não é um movimento intelectual. O bolsonarismo é um movimento político. E o intelectual, você colocaria? Porque o bolsonarismo, ele leva em conta aquilo que é factível politicamente. Entendi. Que é Que possível, seriam as figuras do bolsonarismo, aquilo que é possível. Mas o grande ponto é que o bolsonarismo, enquanto movimento político, permite um livre debate que possibilita que as ideias da direita intelectual venham à tona novamente. O outro lado, a esquerda, eles querem a censura. Eles querem tolher a informação, eles querem censurar, por exemplo, a Brasil Paralelo, querem censurar os canais de notícia, Jovem Pan, e querem a hegemonia, né, para usar o termo do Gramsci, a hegemonia nos meios acadêmicos, hegemonia cultural mesmo. Então, nem haveria espaço para um debate entre esquerda e direita num ambiente controlado politicamente pela esquerda. Agora, o bolsonarismo, ele nos dá essa possibilidade. Essa é a grande vantagem dele. Que ele não é a verdade definitiva, mas ele permite a volta desse debate. Agora, em relação ao movimento intelectual, também não diria que é o olavismo, né? O Olavo de Carvalho, ele tem ideias originais, mas o grande mérito dele foi ter retomado uma tradição que havia sido perdida. Que é uma tradição medieval, escolástica. Que eram as ideias políticas da cristandade medieval, né? E essas ideias políticas da cristandade medieval são ideias de direito natural, por exemplo. Que é um tema que se perdeu nas faculdades de direito. Nas faculdades de direito, o pessoal discute a lei como produto das convenções humanas, escrita. Mas, na verdade, as leis, elas vêm da natureza das pessoas, vêm da natureza da sociedade, vêm da natureza do homem. O assassinato, o roubo, o aborto é errado não é porque um político escreveu ou porque a maioria votou. É errado porque é naturalmente errado. Contradiz a natureza humana a ideia de matar um bebê dentro do ventre, por exemplo. Ah, onde é que está escrito isso? Não precisa estar escrito. É intuitivo que matar a própria prole é errado. E aí as leis humanas têm que ser baseadas nisso. O problema é que quando termina a Idade Média, a humanidade perde isso de vista, né? Por quê? Porque a ideia na Idade Média era que a vida da sociedade fosse pautada pela cultura religiosa das comunidades. Então, as comunidades cristãs viviam as leis cristãs e o Estado, os governantes, os reis tinham que respeitar isso. A hora que começa o relativismo e a religião sai da vida das pessoas, aí quem substitui a moral natural religiosa? A canetada do Estado. Aí o Estado começa a instituir as suas próprias leis como substitutos da ordem natural. Com a desculpa até de evitar o caos. Não, nós temos que ter um Estado unificador capaz de controlar todas as dimensões da sociedade, senão vira o caos. E realmente viraria o caos porque perdeu a base, que era a moral religiosa. Mas o Estado não é a solução para isso. O Estado acaba gerando o caos, porque como nós comentamos no começo do vídeo aqui, o Estado vai alimentar tudo aquilo que o alimenta. Se a desculpa para a expansão do Estado é o caos, ele não vai alimentar a ordem. Ele não tem por que fazer isso. Ele precisa do caos, ele precisa gerar problema para vender a solução. Perfeito. Guerras, principalmente. Exato. Inflação, endividamento das famílias. Aí ele cria a inflação, a poupança das pessoas perde o poder de compra e o Estado fala, eu preciso fazer programas sociais, eu preciso criar um programa de previdência estatal. Mas tudo começou porque o próprio Estado controlou e destruiu o poder de compra da moeda. Se houvesse uma moeda estável, deflacionária, baseada em commodity, não precisaria ter programa social.